Então vamos lá, aqui static. Queremos criar aqui uma função chamada createChessboard. Por isso vamos querer devolver uma binary image. Como é que eu sei que vamos devolver aqui uma binary image? Porque no fundo o resultado desta função está a ser igualado a uma variável do tipo binary image. Okay? O nome da função é este, createChessboard, e vamos receber aqui o side, okay? Que é a largura dos quadrados do nosso tabuleiro de xadrez. Vamos lá. Agora, o que é que eu tenho que saber aqui para conseguir fazer este exercício? Tenho que olhar para o meu tabuleiro de xadrez e perceber quantos quadrados é que existem, tanto ao nível das linhas como ao nível das colunas. Ou seja, isto acaba por ser aqui um tabuleiro 8x8, digamos assim, se eu não estou errado. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, certo? Ou seja, isto é uma coisa 8x8. Por isso a maneira como eu vou fazer isto, se calhar vai parecer esquisita, que é a seguinte. Eu neste momento sei que tenho aqui atrás uma função que me permite pintar um quadrado de uma determinada, ou melhor, esse quadrado não é de uma determinada cor, neste caso é sempre de branco. No entanto, como eu sei que a minha imagem, sempre que eu criar uma nova imagem, que é o que eu vou ter que fazer aqui como primeiro passo, todos os pixels vêm a preto, tal como tínhamos feito num exercício mais atrás, eu aqui não tenho que me preocupar com os pixels que estão a preto ou com os quadrados que estão a preto, tenho que só garantir que coloco os quadrados brancos nos sítios certos e vou ficar exatamente com este formato que eu quero. Outra coisa que eu vou fazer, se eu pensar neste exercício com base na largura de cada quadrado, isto vai ser uma coisa muito mais caótica e por isso eu vou assumir neste momento que estou a pensar nisto como se cada quadrado tivesse de dimensão 1. Ok? Como se ignorasse completamente o que é aqui o meu site. Tá? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso fazer aqui uma lógica, ou seja, só tenho que me preocupar com os quadrados a branco, são os únicos que eu tenho que desenhar. E se isto fosse uma matriz 8x8, a que posições é que eu tinha que ir? Ou seja, estamos a assumir que isto é uma matriz, em cada posição da matriz, lá está, neste caso, vamos pensar neste quadrado branco, ou nestes quadrados brancos aqui da primeira linha. Eles estão em que posições da minha matriz? Estão numa linha par e em colunas quê? Impar. Cuidado. Coluna 0, coluna 2. Par, 0 é par. Okay? Ou seja, sabemos que quando a linha for par e a coluna for par, vamos querer um quadrado branco. E este aqui, vamos analisar agora este quadrado. Ele está na posição 1, 1. Ou seja, linha 1, coluna 1. Okay? E o 1 é o quê? Este está na 3, 3. Ou seja, temos aqui duas condições onde queremos desenhar os nossos quadrados brancos. Quando a linha for par e a coluna for par, ou quando a linha for impar e a coluna for ímpar. Ok? As outras duas hipóteses, quando uma é par e outra é ímpar, e quando uma é ímpar e outra é par, são as posições onde vão ficar os quadrados pretos. Tá? Por isso temos aqui quatro cenários possíveis e acabámos de identificar os dois cenários, ou os dois casos, onde queremos pintar o quadrado branco. Por isso, para arrancar com este exercício, vou começar por definir aqui uma variável, vou-lhe dizer number of squares e vou pôr aqui o número 8. E agora a primeira coisa que vamos fazer é criar a nossa binary image. Por isso fazemos binary image, imgame igual a new binary image. E especificamos aqui. Em vez de estarmos a fazer, se calhar, para os pares e para os ímpares, não podia ser onde os índices são iguais? Ou seja, o índice Ok, 0. boa lógica. Ok, podemos ir por aí também. Tá? Duas vezes. Boa. Ok, aqui queremos multiplicar o nosso side vezes o number of squares. Isto vai ser a nossa largura. E a nossa altura vai ser exatamente igual. Side vezes number of squares. Ou seja, neste momento criei a minha imagem, não a considerar que isto é uma matriz onde 8x8, mas a considerar que isto é uma matriz n por n, dependendo das dimensões aqui do meu site. Tá? Ou seja, a ideia aqui é, a nível de raciocínio, este raciocínio estávamos a ver aqui para ver se é coluna par e a linha ímpar, não sei o quê, eu vou fazê-lo a assumir que isto é uma matriz 8x8. Tá? Então vamos só focar nisso.
Ou seja, vamos fazer aqui dois fors. Int i, não, como estamos com a imagem, vamos para o x. Int x igual a 0. Enquanto o nosso x for menor do que o meu number of squares, ponto e vírgula x mais mais. Aqui em baixo exatamente a mesma coisa, só que para os y. Um for int y igual a 0. Enquanto o y for menor do que o number of squares, ponto e vírgula y mais mais. Ok, com isto temos que colocar a tal condição dos sítios onde queremos colocar os tais quadrados a branco. Aqui como estavas a sugerir há bocado, como é que estavas a dizer? Se o nosso x fosse igual ao y? Se os nossos índices de x e y forem iguais, fazer Isso é válido? Isso não nos dá só aqui a diagonal principal? Acho que só dá para esta diagonal. Para as outras acho que isso não vai dar. Porque aqui os índices já não vão ser iguais e eu quero pintar os quadrados brancos. Temos 0, 0, temos 1, 0, 0, 1, 1, 2, 2, ok? Ou seja, no fundo vai estar esta diagonal. pois é, dá só os diagonais, pois é. Acho eu, ok? Depois faltas Certo. Ok, então temos que ir pelo outro cenário que eu estava ali a propor, que era linha par, coluna par, ou linha ímpar, coluna ímpar. Então vamos especificar isso aqui, ou seja, quando o meu x, resto de divisão por 2 for 0, e quando o meu y, resto de divisão por 2 for 0, aqui posso usar dois ifs ou podia usar aqui a mesma condição para tudo. Vou pôr os dois ifs só para ficar mais legível, tá? Ou seja, isto é o for quando a linha for par e a coluna for par, e aqui quando a linha for ímpar e a coluna for ímpar também. Okay? Aqui podia usar diferente 0 ou igual a 1, é indiferente, vai dar a mesma. Professor, ainda tinha outra maneira de fazer, que era a soma do x com o y, resto de divisão por... Acho que o Zoom te calou automaticamente, ou tu te calaste. Ver o resto da divisão da Sim, podemos soma ir por entre aí. o x e o y. Sim, podemos ir por aí, acho eu também. Ok. Com esta lógica, temos aqui os dois cenários onde queremos pintar o quadrado, mas aqui, a nível de raciocínio deste for, eu estou a assumir que isto é uma matriz 8x8 e por isso facilmente percebo onde é que eu tenho que pintar o quadrado ou onde é que eu não tenho que pintar o quadrado. Se eu tivesse a ver cada um destes quadrados já com a sua dimensão do side, independentemente se fosse 15 ou se fosse 100 ou não sei o quê, ia ser muito mais difícil eu arranjar aqui as condições para dizer se este pixel devia ser branco ou se este pixel devia ser preto, ok? E então este código ia ficar completamente caótico. Por isso, se já temos aqui uma função que nos permite pintar um quadrado, agora podemos jogar com esta lógica ou com o raciocínio que fizemos aqui e mandar pintar simplesmente os quadrados nos sítios certos da nossa imagem. Então como é que vamos fazer isso? Já percebemos que aqui temos 4 cenários possíveis. Os tais casos dos linha e coluna serem pares, linha e coluna serem ímpares e os outros dois. Só queremos estes dois para mandar desenhar os nossos quadrados brancos e por isso, neste momento cá dentro, vamos invocar o nosso procedimento. Agora, o nosso procedimento para funcionar tem que receber aqui 4 parâmetros. Por isso vamos ter que pensar o que é que faz sentido passarmos nestes 4 parâmetros. Ou seja, o primeiro parâmetro é qual é a imagem onde eu quero desenhar os meus quadrados a branco. Há de ser a nova imagem que nós acabamos de criar. Está feito. O último parâmetro é qual é a dimensão dos quadrados que queremos tentar pintar. Vai corresponder aqui ao site que nós já recebemos também nesta função. E por isso agora só temos de nos preocupar aqui, ok, onde é que eu vou mandar desenhar este quadrado branco? E aqui o truque vai ser, vamos pôr x, que corresponde à nossa posição, se eu tiver a ver isto como sendo uma matriz 8x8, e, já lá se isto faz sentido, isto vezes o nosso site, y vezes site. Já vou explicar isto, tá? Ok, aqui para simplificar contas, vamos assumir que o nosso site vale 10, ok? Quando o meu x e o meu y valerem 0,
eu aqui estou a dizer que quero pintar na posição 0 vezes 10, 0 vezes 10. Ou seja, começo a desenhar a partir do primeiro pixel da minha imagem e quero desenhar um quadrado com a dimensão do side, ou seja, o tal 10, e ele pinta-me este quadrado branco 10 por 10. Se eu agora quisesse pintar este, no fundo, quando eu estiver aqui, o meu x vai estar a quanto? Neste caso a 2, que é o caso em que ele é par, e por isso vamos dizer 2 vezes 10. E por isso, isto é o ponto 0 da nossa imagem, este aqui deve ser o ponto 10 e este é o ponto 20. E por isso esta multiplicação do 2 vezes o 10 vai-me exatamente para o início da posição que eu quero. Okay? Pela mesma lógica, no próximo número par a nível do x vai ser o 4 e quando 4 vezes o side vai-me saltar para aqui. Okay? Próximo número par é o 6 e vinha-me para aqui. Tá? E por isso esta fórmula, ou seja, eu posso usar à vontade o meu procedimento do Paint Square e tenho que ter aqui em atenção para onde é que eu estou a copiar as coisas. Aqui se calhar vamos correr isto em debug para percebermos o que é que está a passar. Vamos por aqui o tal 10. Ok, isto é pouco. Isto vai ficar um monstro. Esperem que me enganei. Ok, fiz nada. Então, isto está a passar aqui. Jesus. Ok. Então, vamos para o 50. Ok, temos a nossa imagem. Inicialmente só criámos a imagem com as dimensões certas. Agora, o que é que vamos querer fazer? Entramos aqui no primeiro for, entramos no segundo for. Neste caso, estamos a assumir que o nosso side vale 50, tá? Por isso vamos assumir aqui que cada quadrado tem largura 50. Aqui o que estamos a dizer é, para o primeiro quadrado, eu quero pintar o primeiro quadrado em 0 vezes 50 e 0 vezes 50. Okay? Por isso, assim que eu executar isto, o primeiro quadrado está desenhado. Agora, ele não vai entrar dentro deste if, por isso vamos saltar. O nosso y agora vai incrementar para 1. 1 não vai, ou seja, no caso em que eu tenho um x igual a 0, em que um é par e o outro é ímpar, é o sítio onde se encontra um quadrado preto, por isso ele não vai entrar em nenhum destes dois ifs. O y vai passar a 2, voltamos a ter um caso em que temos o x e o y a par, por isso voltamos a entrar aqui. Agora vamos mandar ele pintar 0 vezes 50, dá-nos 0 a nível de x. Y vezes 50, neste caso o y vale 2, 2 vezes 50 dá-nos 100, por isso vamos desenhar um quadrado, não a partir de 50, mas a partir da posição 100. Okay? E à medida que eu for aplicando aqui a lógica, ele vai-me desenhando isto. Acabou este lado. E agora começa-me a entrar aqui só nos ifs, aqui nos ímpares, porque estamos aqui a lidar com posições que são ímpar e ímpar. Okay? Como podem ver, até o final, onde ele nos preenche exatamente o tabuleiro todo, tal e qual como nós fizemos. Ou seja, isto aqui pode ser um bocadinho... Ou melhor, a maneira como eu implementei, se calhar... O que é que eu fiz? Simplifiquei o meu raciocínio e fiz uso aqui do Paint Square para, entre aspas, escalar. Ou seja, aqui a nível desta lógica, onde eu assumi que estava a trabalhar com uma matriz 8x8, ou que cada um destes quadrados tinha apenas um pixel, é extremamente fácil de pensar nisso. No entanto, é como se eu dissesse que em todos os sítios desta matriz 8x8 que eu gostava que fossem brancos, eu quero desenhar um quadrado com dimensões maiores na minha imagem final. Okay? E para isso estamos a recorrer ao uso do Paint Square para nos desenhar esses quadrados.
Dúvidas sobre isto? E falta só uma coisa que acho que se está a esquecer, que é o Ok. rebordo a preto. Isso não Que era eu aí- próxima. Ah, ok. Eu não tinha É desenhado. nesse. Mas havia aqui o tratão. Ok, é porque, pronto, isso está dependente aqui desta outra função. Aí a única, pelo menos a única diferença que eu tenho aqui no meu código é que a imagem é então o side vezes o número de quadrados mais 2, ou seja, é um pixel para cada lado. Ah, ok. Se tiver a assumir que existe, ok, mais um pixel à parte para essa borda. Eu não sei se ele dizia isso Exatamente. aqui. Ok. Como ele aí Eu no acho que não é enunciado ele diz para preciso, termos que eu já atenção que não é aí Ok. ele aí diz para nós termos atenção que existe um pixel a preto em torno do tabuleiro. Ok, então pronto, tens toda a razão. Ou seja, aqui então faríamos uma coisa deste género. Obrigado por me ter chamado a atenção. Ou seja, damos mais mais 2 pixels, tanto para a largura como para a altura. E no entanto aqui quando mandássemos desenhar as coisas, tínhamos que dizer que era sempre uma posição à frente, por causa do tal pixel que aparece tanto na margem de cima como na margem da esquerda. E por isso aqui teria que ser qualquer coisa como mais um, mais um, mais um, mais um. E neste momento... Ok, deixa eu mandar com isto. Aqui, apesar de eu não ter aquela função da moldura feita, como a minha imagem inicialmente começa toda ela pintada de preto, no fundo é por causa disso que vocês veem as pixels a preto, como se eu tivesse posto a moldura. Eu não a coloquei, eu simplesmente mandei desenhar os quadrados, uma posição mais para a direita, uma posição mais para baixo, e acabo por ficar aqui com esta moldura à volta do tabuleiro. Okay? Professor, isso Força. era uma resolução boa para o exercício ou tínhamos mesmo, pronto, como já tínhamos uma função, também não tem muito problema, Lá está, mas eu fui por aqui porque não tinha essa função, mas acho que isto é uma solução. Ou seja, nota que tu. válida. Exatamente, ou seja, tu reparaste aqui noutra propriedade das imagens que podes usar exatamente da mesma maneira. Ou seja, num projeto eu vou ver o resultado final, se calhar não vou ver se tu usaste a função A ou a função B, ou melhor, também vou ver isso, mas se calhar para te avaliar esta função, se calhar não me fazia diferença nenhuma se eu não tivesse enfocado, até mostrava que tinhas tido atenção e que tinhas reparado nesse pequeno pormenor. Tá? Setor, Força. no meu programa só está a aparecer os quadrados da primeira linha. Prefiro que me mostres, se tiveres dúvidas aí de programa, depois mostras-me no final da aula, está bem? Ok, Não ok. estarmos aqui a parar. Vê onde é que falhaste. Eu depois vou-te enviar o código, por isso se quiseres depois vês isso, está bem? Ok. Professor, Força. como é que eu faço para testar uma função que recebe como argumento uma imagem binária? Podes fazer aqui o que eu fiz aqui. Ou seja, podes criar um void, crias tua imagem binária. Tá? E aqui passo simplesmente, ou seja, este meu procedimento recebeu uma imagem binária e é o que eu estou a fazer. É que eu Cria a tento imagem fazer e isso passo. com uma função void, dá, mas depois quando faço com uma função normal já não funciona. Já não altera a imagem. Já não altera a imagem. Não. Se quiseres depois mostra-me também no final, porque aqui cada caso vai ser um caso, depende do que eu estás a fazer nessa função. Tá? Ok, Por isso se quiseres espera um bocadinho e depois já mostras isso no final. ok, obrigado. Ok. Next. Não há dúvidas neste? Professor, eu não percebi uma parte muito bem. Quando eu digo for x igual a zero, como é que eu garanto que o x não aumenta? Ok. Desculpa, não percebi. Aqui isto? Não percebi a tua Sim, questão. sim, aí, eu não percebi essa parte muito bem. Essa Ok. parte. Então vejo assim. Como é que eu estou a explicar isto? Ok, pensa isto desta maneira. Que depois mais pequeno. Paciência. Vou-te explicar aqui com 2 quadrados, ou como se isto fosse um 2 por 2, para ser mais fácil de explicar, tá? Em vez de estarmos aqui a pôr 8 por 8. Está bem, está bem. Ou
seja, assumo que o teu side é igual a 2, neste caso, tá? E eu aqui, como eu estava a dizer, eu vou fazer o meu raciocínio a assumir que isto é uma matriz como se em cada quadrado fosse representado por um único pixel, quando no fundo aquilo que eu quero é cada quadrado representado por vários pixels, neste caso estou a escolher aqui o side igual a 2. Tá? Qual é que é a ideia aqui? No fundo o que eu estou a fazer é como se eu tivesse uma matriz imaginária na minha cabeça que corresponde a isto, ok? Mas que tem exatamente a lógica que eu quero para desenhar aqui as coisas nos sítios certos. Ou seja, sempre que eu estiver a pensar tal coisa de, ou seja, neste caso isto valeria aqui, seria preto, preto, e aqui preto, e aqui preto. Pronto. Ou seja, no fundo eu faço a minha análise da maneira mais simples, imaginando que cada um destes quadrados só tem um único pixel, tá? E é com base nesta informação que eu vou ver fiz aquela análise do eu quero pintar quadrados de branco quando tiver linha par, coluna par ou linha ímpar, coluna ímpar. Okay? E agora, como tu tens aquela função do paint square, podes imaginar que a função do paint square não é mais do que uma espécie de um scale, onde eu digo, ok, este quadrado numa imagem mais pequena é como se valesse apenas um pixel e eu quero colocar essa informação aqui, só que num quadrado com dimensões maiores. Tá? Por isso, no fundo, o que tu fazes é a lógica toda a pensar num único pixel e depois tentas mapear este pixel para esta primeira posição do teu quadrado. E depois só dizes, ok, em vez de eu desenhar aqui um único pixel, eu quero desenhar um quadrado com dimensões 2 por 2. E ele vai desenhar isto. Tá? Lá está, se calhar a nível de raciocínio pode parecer um bocadinho esquisito, porque não tem esta matriz em lado nenhum. Acaba por ser uma coisa que não está criada em lado nenhum, mas no fundo foi a lógica que eu utilizei. Isto se calhar pode parecer uma lógica um bocadinho esquisita, mas é algo que tu podes fazer. Ou seja, eu tentei simplificar aqui o exercício para quando estou a pensar e a pensar nas condições, seja uma coisa extremamente fácil para mim, ok? Porque se eu te perguntasse aqui, ok, quando é que eu tenho que pintar um pixel aqui a branco? O que é que tu me dizias? Se calhar quando for par, ou seja, eu aqui já não consigo jogar quando um é par e outro é par e quando um é ímpar e outro é ímpar, ok? Porque tenho pontos a par, par e ímpar, ímpar, tanto nos quadrados brancos como nos quadrados pretos, tá? Por isso é muito mais difícil eu ir por uma lógica dessas, onde tenho que ter muito mais atenção aos intervalos ou onde é que eu estou a nível do pixel, ou a posição do pixel, do que se eu puser a coisa neste cenário, onde simplifica imenso o nosso exercício a nível de raciocínio, porque estou a assumir que isto é uma matriz 8 por 8, ou neste caso uma 2 por 2, e simplesmente penso nas condições e sempre que for uma condição aqui válida para eu pintar um pixel a branco, eu em vez de pintar nesta imagem imaginária, digamos assim, eu digo, ok, se eu aqui devia ser branco, eu sei que na minha imagem grande eu quero desenhar um quadrado aqui a partir desta posição, só com mais uma dimensão maior, também de branco, ok? Por isso, no fundo, é como se estivesse a pensar só nisto e sempre que queres aqui um quadrado a branco, mandas pintar numa matriz, ou numa imagem, neste caso com o dobro da dimensão, um quadrado com o dobro dessa dimensão na posição que tu queres. Tá, não sei se isto ficou muito intuitivo, mas... Está bem. Tá bem. Já percebi. Obrigado. Ok. Isso há de ser também o pensamento para o scale, certo? Sim, podes pensar por aí. Ou se para o scale, se quiseres aumentar, ou seja, se quiseres fazer um upscale. Ok? Sim. Para si. Isso.